Axé para todos. Estou eu aqui de cara lavada, não tem uma base, não tem nada. Eu estava olhando televisão com meu esposo e estava mexendo no celular e de repente eu vi um vídeo onde uma pombagira recebeu uma televisão de presente. Aí eu olhei o vídeo, comecei a olhar os comentários. Vários comentários, muitas críticas, e meu esposo disse: "Ah, mas isso é muito estranho, mas isso, né? Não conheço". E eu falei para ele minha opinião. Bom, minha opinião é a seguinte: minha visão de todas essas coisas que estão acontecendo, essa evolução, essa diferença das entidades de Exus nos dias de hoje, que não é a mesma do passado, mas que não se pode renegar, dizer que está errado, porque nós sabemos que existe, cada um tem uma missão, né? Muitos partem daqui e acabam voltando com uma missão de trabalho e muitas vezes voltam como Exus. E vem na falange de Zé Pilintra, de Maria Mulambo, de Tranca-Rua, e aí vai adiante. Estes espíritos, eles viveram em tempos diferentes. Concordam? Vamos fazer uma suposição. Eu desencarno hoje, tá? Faço a minha passagem e por algum motivo eu volto com a missão e venho trabalhar como um Exu, tá? Eu sou de Zé Pilintra. Vai que eu volte como um Zé Pilintra. Eu vou voltar trabalhando, cuidando do médium que trabalhar comigo dentro do meu tempo, dentro do tempo que eu vivi aqui, com os conhecimentos que eu adquiri aqui, com as coisas que eu conheci aqui. Eu não tenho como voltar como um Zé Pilintra e trabalhar como minha tataravó, ir lá para trás, lá mais pro primitivo. Não. Eu vou contar a história que eu vivi aqui e vou trazer os conhecimentos que eu tive aqui, em meu tempo que eu estive aqui na Terra. Então, para mim, assim, meu avô sempre dizia, quando chegava uma entidade, isso muitos e muitos anos atrás, e a entidade estava de costas ainda, meu avô saudava, baixava a cabeça e saudava, fazia todas as saudações para aquela entidade, mesmo que ele nunca tivesse visto aquele médium, nem soubesse da onde tinha saído, quem era, nem a idade que tinha, se era um jovem, se era um mais velho, ou se era de meia idade. E ele olhava para a gente e ele dizia assim, minha filha, a gente nunca deve falar nada, minha filha, ele dizia, porque alguma coisa sempre tem. Isso eu guardei comigo e carrego comigo. Então, ao invés de sair, né, descendo o sarrafo,
criticando. Ah, porque a pombogira de fulano vem assim, porque fala assado, canta assado, dança assado, fala sobre isso ou sobre aquilo, porque não é, porque é marmotagem. Vamos parar. Vamos olhar a vida daquele médium e ver que muitos saíram de uma tristeza tão grande, porque só quem vive a espiritualidade sabe o que um caboclo faz na vida, o que um Exu faz na vida. Muda a nossa vida de uma forma que se diz são encantados. Porque é muito difícil se ver médiums trabalhando com estas entidades que não tenham sofrido muito, mas muito, aqui nessa terra. Quando criança, dentro da família, sendo escorraçado, judiado. Todos têm uma história para contar e a história sempre tem uma grande tristeza. É muito difícil aquela pessoa que diz assim, eu entrei pelo amor. Geralmente foi na dor e recebeu uma transformação. Como tem histórias de pessoas que viviam na rua, se tapavam com papelão e hoje tem um teto, tem uma cama, tem um lugar para dizer que é seu, tem a sua panela de comida. E aquela pombagira que é tão criticada e falada, que é marmota, que é isso, que é aquilo, é quem deu. Aquele orixá que sai falando e dizendo, porque hoje não tem mais santo, hoje não tem mais isso, hoje não tem mais aquilo. Mas é o que sustenta. Porque espírito não é bobo. Exu não é bobo. Caboclo não é bobo. Egum não é bobo. Orixá não é bobo. Se eles quiserem fazer, achar que a coisa tá feia, que a coisa tá errada, que a mentira tá grande, eles derrubam. Eles resolvem, ninguém nem vai ficar sabendo. Então, antes de criticar, vamos olhar e admirar a vida de muitos irmãos que vieram do nada. E é do nada não só da parte financeira, mas é do nada da falta de afeto de pai e de mãe, onde praticamente foram criados pelas próprias entidades. A mãe que conhece é a pombagira que é criticada nas redes sociais. É o caboclo, é o orixá, é o egum, que muitos dizem, que é o pai, que é a mãe, que é quem abraçou e que é quem faz ficar de pé todos os dias e viver uma vida aqui nessa terra e ajudar muitas outras pessoas. Então, menos críticas, um olhar mais amoroso para com os seus semelhantes, porque cada um sabe aquilo que passou. Quanto a roupas luxuosas, vestes diferentes, isso nada tem importância. Se o médium tem para dar a sua entidade, para ofertar a sua entidade, para se vestir e ficar lindo para a sua entidade, aquela que mata a sua fome, não só a fome de comida, mas a fome do afeto, que não existe mais. Vamos admirar. O que não pode é enganar as pessoas, realizar maldades sem limites. Isso sim é feio. Isso sim é triste. Agora, se estão bem, estão vivendo de em pé, estão caminhando de cabeça erguida,
estão construindo suas famílias, estão ajudando pessoas. Isso é bonito, é admirável. Dentro da espiritualidade, não se tem como segurar o infinito, aquilo que está em todos os espaços. A espiritualidade, ela é grande demais para nós, pequenos seres humanos. Nós somos um farelo. Não somos nós que vamos dizer que está errado, que é marmota, que é fingimento, ofender, magoar as pessoas. Para que isso? Vão ganhar o que com isso? Vai acordar amanhã mais feliz porque criticou e disse horrores de algo que não conhece. Muito que eu vejo do que está acontecendo hoje, eu estou conhecendo agora. Eu não vivo, eu não conheço. Mas quem sou eu para dizer? Eu vou lá e pago uma conta de alguém, dessas pessoas, para que eu possa falar, para que eu possa sair dizendo o que eu quero e bem entendo. É o orixá deles, é o egum deles, é o exu deles, é o caboclo deles que alimenta eles. Seja com luxo, seja com menos luxo, mas os mantém de em pé. Então, que haja mais amor e admiração e respeito, e que quem sabe volte aquele tempo em que as pessoas elas admiravam umas às outras e iam visitar numa festa de caboclo, numa festa de Exu, por amizade, por carinho, por estar junto da família religiosa. Não para olhar a velocidade do toque do tambor, as roupas que estão usando, o que estão falando, os presentes que estão recebendo. Isso é tão pequeno. E como meu avô dizia, alguma coisa sempre tem. E como eu disse, os espíritos não são bobos. Eles existem, eles são verdadeiros e eles acabam com qualquer tipo de coisa que vá contra a própria lei deles. E a lei deles não está ao nosso alcance. Ela está ao alcance deles, não ao nosso. Então, salve todas as pombagiras dessa terra, que se manifestam nessa terra. Salve todos os Exus, salve todos os Eguns, salve todas as divindades, os orixás, os caboclos. Salve toda e qualquer manifestação espiritual, que haja respeito, que haja amor. E aí sim, a nossa fé vai se tornar algo bonito de se ver e vai acabar com essas críticas e essas maldades lançadas pela boca de quem não sabe e não está vivendo o que o outro está vivendo. Axé para todos.